Olá, pessoal! Vamos resolver aqui juntos a prova 1 da disciplina de Introdução à Geometria Analítica e Álgebra Linear. Então, vamos começar aqui com primeiro item, né, da primeira questão. A primeira questão, ela nos dá 4 vértices ali do paralelepípedo. E o primeiro item é sobre notação por coordenadas. Então, o primeiro vetor que a gente tem que escrever em notação por coordenadas é o vetor u. Como então vai ficar esse vetor u em notação por coordenadas? A gente pode escrever ele como, assim, é um abuso de notação, mas a conta que a gente faz é as entradas do ponto B menos as entradas do ponto A. Ou seja, 3, 4 e 1 menos 2, 2 e 2. Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter 3 menos 2, 4 menos 2, 1 menos 2, que vai resultar, finalmente, no vetor 1, 2 e menos 1. A mesma coisa a gente pode fazer para encontrar os vetores v e w. Então, como que vai ficar? Continuando aqui na sequência, vou descer para a segunda página para não ficar muito poluído visualmente. A gente pode escrever o vetor v como C menos A. Ou seja, 3, 3, 5 menos 2, 2 e 2. Isso vai ser igual a 3 menos 2, 3 menos 2 e 5 menos 2. Finalmente, isso aqui é igual ao vetor 1, 1 e 3. E da mesma forma o W, a gente tem que ele é o vetor com origem no ponto A e extremidade no ponto D. A gente pode escrever em notação por coordenadas como D menos A, ou seja, 9 menos 2 e 1 menos o ponto A, que é 2, 2 e 2. Isso aqui vai ficar 9 menos 2, menos 2. Aqui a gente só repetiu, certo? Menos 2 do A, do ponto A, e 1 menos 2. Finalmente, isso aqui resulta em 7 menos 4 e menos 1. Certo? Essa já é a resposta essas três soluções, né, são a resposta do nosso item A. Então, deixa eu ver se eu consigo pôr um retângulo aqui. Vou deixar em verde aqui a resposta do nosso item A. Notação por coordenadas. A gente pode escrever o vetor dessa forma aqui. A gente chegou pelas contas. O V nesse formato aqui. E o W
como este resultado. Esse vetor. Notação por coordenadas. Tudo bem. O que dizia o nosso item B? O que ele pedia? Calcule o volume do paralelepípedo determinado por esses três vetores que a gente acabou de encontrar. Então, vamos calcular esse volume. Como a gente fazia para calcular o volume do paralelepípedo? Simplesmente, lembre que isso aqui é interpretação geométrica do produto misto. Então, nada mais é do que isso. Escrevendo bem organizadamente aqui, vamos começar assim. Seja V o volume do paralelepípedo em unidades de volume. E esse paralelepípedo é o qual paralelepípedo é esse? O paralelepípedo determinado pelos vetores u, v e w. Então, esse volume vai ser numericamente igual ao módulo do produto misto entre u, v e w. Como a gente já viu, não importa a ordem, nesse caso, porque a gente vai tirar o módulo depois, certo? Calcular o módulo. Então, pode ser na ordem que está ali mesmo. Como a gente faz essa conta? Simplesmente a gente calcula um determinante. Então, continuando aqui na próxima página. Aliás, dá para continuar um pouquinho aqui ainda. Vamos calcular o produto primeiro, né? Produto misto. É mais fácil calcular esse determinante inteiro primeiro do que calcular primeiro o produto vetorial e depois o produto escalar, embora você vai chegar no mesmo resultado. Como a gente calcula esse produto misto? Determinante. Na primeira linha, a gente põe o U. Então, eu vou deixar aqui em azul. Cada linha a gente vai pôr um dos vetores. Certo? Na primeira a gente tem o U, no segundo V e o W. Então, como que vai ficar isso daqui? Esse determinante? Vai ficar assim. 1, 2 e menos 1. Na segunda linha, 1, 3. Na terceira linha, 7, menos 4 e menos 1. E agora vamos calcular esse determinante. Da forma que a gente está calculando, tem duas fórmulas, né? Tem essa primeira que é o jeito que eu vou fazer. Tem a segunda que está como um teorema, um corolário, que vocês podem ter utilizado. Aqui eu estou repetindo as duas primeiras colunas. Primeira coluna repetida. Segunda coluna aqui.
E vamos calcular agora o determinante. Eu vou colocar as retas aqui para indicar quais multiplicações estou fazendo. Primeiro essas daqui que são positivas, certo? A gente tem 1 vezes 1 vezes menos 1. Mais 2 vezes 3 vezes 7. Mais menos 1 vezes 1 vezes menos 4. E agora, a gente vai fazer as outras multiplicações, só que com sinal trocado, que são essas daqui. Então, vamos lá. Menos. Agora, tudo que vai ficar dentro do parênteses. 7 vezes 1 vezes menos 1. Menos 4 vezes 3 vezes 1. Menos 1 vezes 1 vezes 2. Ou seja, a gente tem uma regra de sinal aqui para cada um desses. E vai ficar tudo positivo. No final, a gente tem menos 1 mais 42 mais 4, mais 7 mais 12 mais 2. E isso daqui vai ser igual a 66. Tudo bem, a gente calculou já o produto misto. Agora, vamos calcular o volume, pela regra que a gente tem nessa linha aqui. Assim, o volume do paralelepípedo é volume igual módulo 66, certo? Ele é um número positivo, então vai ser ele próprio. Unidades de volume. Resolvido, essa é a resposta final do nosso exercício. Vamos para o próximo item. Item C, a gente tem calcule os ângulos θ1 entre U e V, θ2 entre U e W, θ3 entre W e V. Vamos fazer isso. Esses são o V e W que a gente achou já no item A desse exercício. Vamos começar pelo θ1, que é o ângulo entre U e V. A gente tem, pela fórmula do cosseno, o seguinte: cosseno do θ1, nesse caso, como os dois vetores, nenhum deles é o vetor nulo, o cosseno pode ser calculado por esse formato aqui. Opa. Certo? A gente tem essa fórmula. O produto escalar com V dividido por norma de U vezes norma de V. A gente pode calcular isso tranquilamente, porque nenhum deles é o vetor nulo, não vai ocorrer divisão por zero. Só que se a gente reparar, quando a gente calcula produto escalar entre U e V,
ele vai ser igual a zero. Então, vamos lá. Vamos fazer por partes aqui, né? 1, 2, menos 1. Produto escalar com 1, 1 e 3. E vai ser 1 vezes 1 mais 2 vezes 1 menos 1 vezes 3. Ou seja, 1 mais 2 menos 3, que é zero. Zero dividido pela norma de U vezes norma de V é zero também. Não tem como ser outro número. Zero dividido por qualquer coisa é zero. Então, quando a gente usa a função arco-cosseno na nossa calculadora, ou cosseno a menos 1, certo? Do zero, que é o que a gente obteve ali. Vamos escrever bem certinho aqui. Θ1, ele vai ser cosseno a menos 1 do cosseno de θ1. Certo? Porque assim funciona a função inversa. Cosseno a menos 1 sendo a função inversa do cosseno. Ou seja, a gente já achou aquele valor ali do cosseno θ1 e era zero. Colocando essa expressão aqui na calculadora, se a tua calculadora estiver em graus, isso aqui tem que dar 90 graus. Mesma coisa vai acontecer para os outros pares de vetores. Então, podemos fazer a mesma conta. Da mesma forma, cosseno de θ2 vai ser igual a também aqui U vezes W, produto escalar entre U e W, dividido pela norma de U vezes a norma de W. Quando a gente vai calcular ali cada um dessas expressões, né, para substituir na nossa conta, o produto escalar entre U e W já vai dar zero. Então, aqui vai ser 1, 2, menos 1. Produto escalar com 7, menos 4 e menos 1. Vamos fazer essa conta. 1 vezes 7, mais 2 vezes menos 4, mais menos 1 vezes menos 1, que é igual a zero. Então, zero dividido por duas normas ali se multiplicando tem que dar zero também. Zero dividido por qualquer coisa é zero. E, da mesma forma, a gente obtém pela função inversa isso daqui. Certo? A gente já calculou o cosseno de θ2. Então, simplesmente, a gente substituiu ali o zero. A gente acabou de calcular. Jogando essa última expressão na calculadora, tem que dar 90 graus. Se tiver em graus, tua calculadora certinho. E também o último ângulo entre V e W. A gente tem θ3, né? O cosseno dele. Vai ser igual. Ele é um ângulo entre V e W. Então, produto escalar entre V e W, dividido pela norma de V vezes a norma de W. Vamos calcular cada um desses termos, se for necessário. Começando pelo primeiro aqui, porque se ele for zero, a gente já nem faz o resto das contas. Já facilita a nossa vida.
Então, vamos lá. 3, produto escalar com 7, menos 4, menos 1. Isso vai ser 1 vezes 7, mais 1 vezes menos 4, mais 3 vezes menos 1, que vai dar 0. Então, essa expressão toda já vai dar 0. E a gente cai na mesma coisa de antes. Para a gente obter θ3, a gente usa a função inversa do cosseno. Cosseno de θ3 a gente acabou de calcular e viu que é 0. Então, a gente pode substituir aqui e resulta em 90 graus. Então, a resposta dessa letra, né, da letra C, era todos esses ângulos iguais a 90 graus. Vou deixar em verde aqui para ficar bem visível. Vamos para a próxima. O que dizia a próxima questão? O conjunto S, que tem os vetores U, V e W, é linearmente independente ou linearmente dependente? Justifique. Tem várias formas de justificar aqui. Vamos explorar nossas alternativas. Então, eu vou escrever aqui primeira solução possível ou soluções possíveis. Qualquer uma delas estaria correta. Então, vamos lá. Primeira argumentação que já estaria correta. Como U, V e W geram um paralelepípedo, ou definem um paralelepípedo. Em R3. Temos que o conjunto S é linearmente independente. Para usar essa resposta, você não precisava ter feito nenhum dos outros itens. Simplesmente usando o enunciado, você já argumenta que esse argumento aqui vem da interpretação geométrica do produto misto. Isso aqui é um comentário, mesmo que você não mencionasse isso, mas você simplesmente falasse assim: o V e W definem um paralelepípedo em R3. Então, S é linearmente independente. Já seria certo, já seria uma solução válida. Outra forma. Usando o item anterior. Do item anterior, obtemos que aquele determinante que eu vou estar mencionando aqui como produto misto, mas simplesmente é o determinante com
as linhas dele, sendo esses vetores U, V e W. Deixa eu ver, né? O determinante é diferente de zero. Então, o conjunto S é linearmente independente. Um outro argumento que alguns de vocês usaram e também está correto. S é um conjunto de vetores ortogonais. Logo, é linearmente independente. Também está certo. Então, essas são 3 respostas possíveis para esse exercício. Qualquer uma delas já estaria certa. Vamos para a próxima questão. O item E diz assim: caso for possível, descreva o vetor Q igual a 5, 5, 5 como combinação linear de U, V e W. Justifique sua resposta. Tem 2 formas possíveis de fazer isso. Eu vou até colocar ele na próxima página aqui. Essa era talvez a única questão que tinha que fazer mais conta na prova, mas as outras não tinha tanta conta assim, como a gente pode ver até agora. Então, vamos lá. Da mesma forma, eu vou colocar aqui. Solução 1. Aliás, antes de começar a solução, tem uma parte que é comum para as duas, então eu vou colocar a parte que qualquer uma delas vai ter que ter isso. Primeiro, né? Caso for possível, descreva esse vetor como combinação linear de U, V e W. Dos itens anteriores, a gente sabe que o conjunto V e W é um conjunto de 3 vetores linearmente independentes em R3, que é um espaço vetorial de dimensão 3. Então, é possível escrever como combinação linear. Certo? É possível, então vamos procurar a resposta. Porque o V e W é uma base ortogonal do R3. Isso a gente obteve dos itens anteriores. Então, vamos lá. Queremos... Primeiramente, dá para até pôr essa argumentação, embora mesmo se você não colocasse, mas você encontrasse a resposta, eu já consideraria correto. Então, é possível descrever o vetor Q como combinação linear de o V e W, que é o conjunto S, porque estes vetores formam uma base de R3. Ou seja, são K igual a 3 vetores linearmente independentes e a dimensão do espaço vetorial R3 é N igual a 3. Certo? Então, é possível, sim, encontrar.
Vamos tentar encontrar, então. Queremos obter a combinação linear, ou seja, obter α1, α2 e α3, são 3 vetores, 3 números escalares para multiplicar eles. 3 números reais, tais que... E agora a fórmula de combinação linear, que seja igual a α1u mais α2v mais α3w. Isso aqui, em forma de matriz, equivale a... Eu só estou deixando em forma de matriz para facilitar para resolver por Gauss-Jordan, caso alguém tenha escolhido resolver assim. Eu vou chamar essa igualdade aqui de 1 para eu poder mencioná-la depois. Vou deixar aqui em vermelho. Se eu falar de igualdade 1, é disso aqui que eu estou falando. Então, aqui vamos pôr o vetor Q, forma de matriz, igual α1 vezes 1, 2, menos 1, mais α2, 1, 1 e 3, mais α3 vezes 7, menos 4 e menos 1. Agora sim, a gente tem duas formas de resolver isso daqui. A primeira delas é pelo Gauss-Jordan, certo? Então, vamos lá, por Gauss-Jordan. Caso alguém quiser copiar aquela parte, dá uma pausa no vídeo. Vamos passar isso aqui para formato de matriz aumentada. Então, vou colocar aqui. Primeira solução. Continuando dali onde a gente estava, né? Aquele começo ali é importante. Podemos representar a igualdade 1 na forma de matriz aumentada. E aplicar o método de Gauss-Jordan. Então, vamos escrever ela em forma de matriz aumentada e aplicar aqui. Simplesmente, a gente pega aquelas colunas. Primeiro, a coluna que o α1 está multiplicando, que é o vetor U, certo? Põe ele aqui na primeira coluna. A segunda coluna, que o α2 está multiplicando, que é o vetor V, a gente põe como segunda coluna aqui. Certo? α1 está multiplicando essa primeira, α2 está multiplicando a segunda, na nossa igualdade 1. α3 está multiplicando o W, então ele vai ser a nossa terceira coluna aqui. E a parte aumentada vai ser a nossa matriz do vetor Q. E agora vamos tentar deixar na forma
escada reduzida. Certo? Então, primeiro a gente faz a escada aqui e tenta deixar zero embaixo da escada. Colocar em vermelho as contas que a gente está fazendo. Então, para zerar abaixo da primeira coluna, certo? Abaixo desse elemento aqui, que vai ser pivô, a gente pode mexer nas linhas 2 e 3. Então, a gente pode fazer a linha 2, recebe ela própria, menos 2 vezes a linha 1. E a linha 3 recebe ela própria, mais uma vez a linha 1. E assim a gente obtém a matriz equivalente por linhas, que vai ser a linha 1 a gente não mexeu, dá para repetir da forma que está ali. Na linha 2, deixa eu deixar a escadinha aqui só para a gente ver que a gente está conseguindo zerar ela. Aqui já vai ser 0. Então, a gente tem 2 menos 2, 1 menos 2 e menos 4, menos 14. E aqui a gente tem 5 menos 2 vezes 5. Vamos fazer a linha 3 mais linha 1 agora. Menos 1 mais 1. Aqui a gente tem 3 mais 1. E menos 1 mais 7. E 5 mais 5. Pronto, agora a gente tem que zerar o 4 ainda, né? Vamos continuar aqui a nossa conta. Apenas acelerando o processo aqui, isso aqui vocês poderiam fazer uma conta por vez, sem problema nenhum. Mas vamos tentar só acelerar aqui para andar mais logo. Essa linha aqui, vamos tentar deixar ela já multiplicada, né, para ficar positivo. Então, o que a gente poderia fazer? Simplesmente isso aqui ter multiplicado por menos 1. Aí o nosso sinal já vai ficar positivo aqui. Certo? Simplesmente para a gente acelerar nossas contas. Aqui também, tudo positivo. Vou trocar esse sinal, né? Se a gente colocar assim, a gente pode agora tentar zerar os outros elementos, não só abaixo da escada, mas a gente vê que tem um pivô aqui. A gente pode zerar este e este. Então, vamos fazer isso. Aqui a gente vai fazer a linha 3 recebe ela mesma menos 4, linha 2. Linha 1 recebe ela mesma menos uma vez a linha 2. E agora a linha 4. Linha 4. A linha 2 a gente não precisa mexer. Nós vamos obter a matriz equivalente por linhas, que vai ser essa daqui. A linha 2 a gente não mexeu, tô repetindo ela
exatamente igual ali em cima. A linha 1, a gente está fazendo menos a linha 2, então aqui fica 0. Aqui fica 7 menos 18, que é menos 11. 5 menos 5, que é 0. A linha 3, a linha 3 menos 4 vezes a linha 2. Então, aqui vai ser 4 menos 4. 6 menos 4 vezes 18. E 10 menos 4 vezes o 5. Vamos fazer essas contas. Então, aqui vai dar 72 menos 6. E, na verdade, menos 72 mais 6, né? Porque esse 6 aqui, menos 4 vezes o 18. E 10 menos 20, que é o 4 vezes 5. Só para agilizar, já vamos multiplicar por menos 1 aqui para ficar positivo também, certo? Trocar esse sinal da linha inteira. Agora, o que a gente pode fazer? Pegar essa linha 3, certo? Porque a gente já deixou o pivô sozinho na coluna, por exemplo. Só falta essa daqui. Isso aqui vai ser um pivô. A gente tem que tentar deixar ele igual a 1, simplesmente para facilitar as contas. Então, a gente pode dividir a linha inteira por 66. Certo? Eu vou colocar aqui já direto como que isso aqui vai ficar. A última linha vai ficar assim, dividida por 66. Aqui, por último, 10 sobre 66. E a gente pode pegar essa própria linha aqui para tentar zerar acima do pivô ali nas outras. Então, por exemplo, aqui, vamos fazer aos poucos mesmo, só para não confundir, né? Estou repetindo as outras. E vamos tentar zerar acima disso daqui, outros elementos da coluna. Então, fazer isso aqui vira 0, isso aqui vira 0. Como a gente faz? Linha 2 recebe ela própria, menos 18 vezes a linha 3. Linha 1 recebe ela própria, mais 11 vezes a linha 3. Ou seja, isso aqui vai ficar assim. A última linha, a gente consegue repetir aqui, que a gente não mexeu nela. 10 dividido por 66 dá para simplificar. Se você não simplificar agora, não tem problema. Eu estou fazendo isso. Isso pode ser feito por último. Dá para dividir por 2, né? 10 dividido por 2. 66 dividido por 2. E aí, as outras linhas a gente faz a conta agora. Então, aqui vai zerar, certo? Linha 2 menos 18, linha 3. Então, eu tenho 18 menos 18. E aqui a gente vai ter 5 menos 18 vezes 5 sobre 33. Ou seja, 18 vezes 5, quanto que dá? 90.
dividido por 33. E na linha de cima, a gente tem menos 11 mais 11, vai zerar, e 0 mais 11 vezes a última linha. Ou seja, 55 dividido por 33. Simplesmente a gente multiplicou ali 5 dividido por 33 por 11. Tudo bem, a gente chegou aqui em algum resultado, certo? A gente já pode voltar aqui para a nossa solução. A gente vai ter, então, da primeira linha. Vou colocar aqui bem retinho. A gente tem alfa 1 vezes 1, certo? Isso aqui dá para fazer direto. Estou fazendo passo a passo apenas para ficar explicado. Alfa 1 vezes 1, mais alfa 2 vezes 0, mais alfa 3 vezes 0, igual a 55 terços. 33 avos, na verdade. Dá para simplificar por 11, por exemplo. E aí vai ficar 5 terços, se for uma forma de fração. Certo? Aí na linha 2, a gente tem, ou seja, né? Vamos deixar já escrito só para agilizar aqui. Essa expressão toda, a gente vê que é igual a alfa 1. Certo? Ou seja, o que a gente obteve aqui? Alfa 1 igual a 5 terços. Se vocês estão fazendo usando calculadora, o que você vai ter? Ou ainda, alfa 1 aproximadamente 1, um monte de 6 aqui, infinitamente. Eu tô colocando 4, porque o padrão que a gente tinha combinado era 4 casas decimais. Qualquer formato que você escolher, tá funcionando, certo? Se você colocar assim como fração, que é a solução exata, ou como decimal, está sendo considerado. Da segunda linha, o que a gente tem? 5 menos 90 sobre 33. Tudo isso eu fui simplificando ao longo do caminho, mas se você não tivesse simplificado, deixasse a simplificação por último, você ia chegar na mesma resposta. Então, a gente tem ali da segunda linha alfa 1 vezes 0, mais alfa 2 vezes 1, mais alfa 3 vezes 0, igual 5 menos 90 dividido por 33. Só que, fazendo essa conta toda aqui, quem sobra apenas? Alfa 2. E fazendo essa conta aqui, a gente vai ter 5 menos 90 sobre 33. Deixar de forma simplificada ali. Continuar aqui embaixo, o ponto, só para vocês verem a ideia que eu estou tendo. A gente pode simplificar por 3
certo? 90 dividido por 3, 33 dividido por 3 vai ficar assim. Aí a gente pode deixar numa mesma fração e vai ser 55 dividido por 11 menos 30 dividido por 11, ou seja, 25 dividido por 11. E essa é a resposta do alfa 2. Ou ainda, se vocês estão usando calculadora, alfa 2 aproximadamente 2,2727. E aí, da última linha, a gente tem 0 alfa 1 mais 0 alfa 2 mais 1 alfa 3 igual 5 dividido por 33. Então, vamos lá. Da terceira linha, a gente vai ter aqui 0 alfa 1, ou para seguir o padrão que a gente estava fazendo, né? Alfa 1 vezes 0, mais alfa 2 vezes 0, mais alfa 3 vezes 1. E a gente já vê que tudo isso aqui vai ser igual simplesmente ao alfa 3. Isso aqui vai ser igual a 5 dividido por 33. Ou ainda, quem fez a divisão na calculadora vai obter a aproximação. Então, ou ainda, essa aproximação aqui, 0,1515. Qualquer uma dessas respostas estaria correta. Estes valores, né, apenas concluindo, esses valores de alfa 1, alfa 2 e alfa 3 tornam a igualdade 1 verdadeira. Qual que era outra opção aqui para encontrar alfa 1, alfa 2 e alfa 3? Então, vamos lá, segunda solução. Dos itens C e D, obtemos que o conjunto S quem que é o conjunto S? O conjunto de vetores U, V e W. É uma base ortogonal do R3. Logo, podemos escrever isso considerando aquele exercício que a gente teve na lista 3 e também o exercício do livro mencionado na última aula. Podemos escrever o Q no seguinte formato. Projeção do Q sobre o vetor U mais projeção do Q sobre o vetor V mais projeção do Q sobre o vetor W. E por acaso, né, usando a fórmula de projeção, como que isso aqui fica?
pela fórmula de projeção ortogonal. Então, simplesmente substituindo a fórmula ali, a gente vai ter que produto escalar com U. Aqui tanto faz como você escolher por a fórmula de projeção ortogonal. Você pode pôr a norma ao quadrado. Você pode pôr U escalar, produto escalar com U. Tanto faz, é a mesma coisa. Mais que produto escalar com V. Norma de V ao quadrado vezes V. Mais que produto escalar com W. Norma de W ao quadrado vezes o W. Certo? Aqui a gente já consegue enxergar, né, que na nossa combinação linear, quem que vai ser o alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Então, daqui a gente já consegue. Logo, podemos determinar alfa 1, alfa 2 e alfa 3 que tornam a igualdade 1 verdadeira. Como alfa 1 vai ser toda aquela expressão ali, que produto escalar com U dividido por norma de U ao quadrado. Então, vamos continuar aqui. Vou colocar a conta aqui embaixo. Vamos fazer o produto escalar aqui. Só para substituir ele na fórmula. Ah, 5, 5 e 5. Produto escalar com nosso vetor U. Que é 1, 2 e menos 1. Isso vai ser igual a, calculando aqui, 10. E norma de U ao quadrado vai ser igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado elevado ao quadrado. Ou seja, 6. Alfa 1 igual 10 sextos. Isso aqui a gente consegue simplificar, dividir 10 por 2 e 6 por 2 também. É o mesmo resultado que a gente obteve lá. E em forma decimal, mesma coisa. Certo? Aí, continuando, para os outros vetores a gente pode fazer a mesma coisa, certo? Pegando aqui o segundo quadrado em azul, esse vai ser o alfa 2. Então, alfa 2, ele vai ser Q, produto escalar com V,
norma de V ao quadrado, onde vamos colocar as contas aqui. Cinco, produto escalar com 3. Isso aqui vai resultar em 25. Calculando a norma do V ao quadrado, vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, tudo isso ao quadrado também, que vai ser 11. Ou seja, alfa 2 é 25 dividido por 11. É o mesmo resultado que a gente conseguiu antes. E da mesma forma, isso aqui é aproximadamente 0,15, igual a gente tinha conseguido. Continuando aqui pela mesma sequência. Alfa 3. Então, ele vai ser aquele último quadrado azul. Vai ser Q vezes W sobre a norma de W ao quadrado. Vamos colocar as contas aqui embaixo, onde esse produto escalar vai ser o próprio vetor Q, produto escalar com o W, que é 7 menos 4 menos 1. Isso aqui resulta em 10. Fazemos contas. Norma de W ao quadrado. Isso é igual a raiz de 7 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Isso elevado ao quadrado. E vai ser 66. Ou seja, calculando aqui, a gente tem mais curto. 10 dividido por 66. A gente pode simplificar por 2, certo? Dividindo 10 por 2, 66 por 2. É o mesmo resultado que a gente obteve antes. E, em forma decimal, isso aqui vai ser aproximadamente 0,1515. Pronto, esse já é o final do exercício. A gente pode conferir que está certo. Então, caso reste alguma dúvida, esse aqui já é o final. Essa parte aqui não seria necessária. Conferindo para ver se está certo. Né? Vamos usar esses valores de alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Lembrando da nossa equação da nossa igualdade 1, como que ela está? Vamos pegar ela aqui. Que é a da combinação linear. Certo? É ela que a gente estava tentando verificar. Eu vou copiar ela para a gente não ter que ficar escrevendo tudo de novo. Vamos substituir ali esses valores para ver se dá certo. Então, primeiro vamos substituir os valores precisos, né? Vou continuar aqui. Se a gente substituir ali os 5/3 no lugar do alfa 1, vezes esse vetor, mais 25 dividido por 11, no lugar do alfa 2, mais 5 dividido por 33, no lugar do alfa 3. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai ter... Aqui já vou colocar tudo no mesmo
na mesma linha. Ou não. Vamos lá. 5 terços vezes 1. Depois a gente tem... Tem que pegar da outra página, nem acabei aqui. Vamos continuar na outra página, então. 5 terços vezes 1. Depois 5 terços vezes 2. E 5 terços vezes menos 1. Assim vai ficar essa multiplicação de escalar por vetor. Mais 25 dividido por 11 vezes 1. 25 por 11 vezes 1. Simplesmente multiplicando aqui pelo vetor. E, por último, vezes 3. E a última conta de multiplicando escalar por vetor, a gente tem 5/33 vezes 7. Ou seja, vezes menos 4. Certo, menos 20 dividido por 33 e vezes menos 1. Fazendo essas somas, a gente vai ter então, vamos deixar o mínimo múltiplo comum aqui embaixo. 5 terços vai ficar 55 dividido por 33. Mais 25 dividido por 11 é a mesma coisa que 75 dividido por 33. Mais 35 divididos por 33. Na segunda linha, a gente vai ter 10 terços, é a mesma coisa que 110 dividido por 33. Mais, também assim, simplesmente estou deixando eles com denominador comum. Isso caso alguém quisesse conferir, né, se estava certo. A solução exata. Vezes 3. Ter dado isso daqui, vocês têm calculadora, façam a conta aí. No final, fazendo todas essas contas, ele tem que resultar naquele valor ali. Vamos lá. Vamos deixar do jeito que está aqui primeiro, depois a gente vê. 55 mais 75 mais 35 vai dar 165. Essa segunda linha também vai dar a mesma coisa. Essa terceira linha também. Mas, fazendo essa divisão, qual que é esse resultado?
é o próprio vetor 5, 5, 5. Então, estava certo. Qual que é outra forma de verificar isso? Também não era necessário verificar. Então, outra forma de verificar é considerando a aproximação decimal. Que a gente obteve lá, para quem fez com calculadora. Ou mesmo quem não fez, mas quer verificar um pouquinho mais rápido. Então, a gente vai querer que 555 seja igual 1,6666 vezes esse vetor aqui, que é o U, mais 2,2727 vezes o nosso vetor V, mais 0,1515 vezes o vetor W. Fazendo essas contas aqui, a gente vai ter o seguinte, a segunda parte, né, das contas ali. Eu já estou colocando direto aqui 1,6666 mais esse número aqui, mais 1,0605. Então, aqui a gente considera uma aproximação, tem que ser aproximado, né? Não vai dar uma resposta exata. Na segunda linha, a gente vai ter isso daqui. E na terceira linha, a gente vai ter menos 1, então, mais 8,8181 menos 0,1515. Fazendo essa conta aqui na calculadora, vai dar 4,9998. É aproximadamente 5, né? Na segunda linha vai dar 4,9999. E na última linha vai dar 5. Aproximadamente. E assim a gente verificou que estava certo mesmo. Embora não fosse necessário pronunciar. Vamos para a próxima. O conjunto T, ele tem os vetores U, V, W, Q. Ele é linearmente independente ou linearmente dependente. Justifique sua resposta. Tem duas formas de fazer esse exercício aqui. Pelo menos, né? Então, solução 1. T contém K igual a 4 vetores em R3, que é um espaço vetorial com dimensão n igual a 3. Como K maior que N, o conjunto T é linearmente dependente. Simples assim já saiu. Mas, qual que é a outra solução que também está certa? Vamos aqui uma solução 2.
do item E, né, para quem fez, então, ou pelo fato de ser uma base, enfim, ou pelo fato do conjunto S ser base de E3, tanto faz, qualquer um desses argumentos está dizendo, está usando a mesma ideia. Sabemos que é possível escrever combinação linear ou descrever que com combinação linear de U, V e W. Logo, conjunto T é linearmente dependente. Os vetores nesse conjunto são linearmente dependentes. Porque pelo menos um deles eu posso escrever como combinação linear dos outros. Também é um argumento correto. Certo? Vamos para a questão 2. É uma questão de verdadeiro ou falso. E simplesmente você precisava indicar aqui qual argumento você está usando. Então, vamos lá, questão 2. Eu vou copiar ela inteira aqui e deixar itens para a gente ver as justificativas. Qual que era a resposta final? Então, já vou deixar aqui marcado a princípio. Todas as alternativas são verdadeiras. Veremos por quê. Então, a primeira, eu vou marcar aqui, né? Do lado. Pra gente poder lembrar. 1, 2, 3 e 4. A primeira diz assim, sejam P e Q vetores unitários. Então, P mais Q, na norma, né? Tem que ser menor ou igual que 2. Se você simplesmente pegasse aqui do formulário que foi sugerido, procurasse ali nas opções, né? Onde a gente tem desigualdade aqui. Certo? Desigualdade a gente só tem na proposição 5.16, nos itens D, F e G. Certo? E tá com mais cara de ser a G, porque de fato é. Se você simplesmente tivesse indicado proposição 5.16G ou desigualdade triangular, já seria uma resposta correta. Então, vou tirar o print do começo ali também, né? Essa aqui é a resposta da 1, por exemplo. É uma resposta aceitável. Se você quiser escrever isso por extenso, você poderia escrever assim. Pela desigualdade triangular, ou simplesmente pela proposição 5.16G,
Também está falando a mesma coisa. Temos norma do P mais Q menor ou igual do que norma do P mais norma do Q. Certo? Como P e Q são vetores unitários, temos norma de P tem que ser igual a 1. Isso que significa vetor unitário. Norma do Q também igual a 1. Então é só a gente substituir aqui. Assim, o que a gente está fazendo, basicamente, é substituindo aqui, ó. Certo? A gente substituiu no lugar do P, substituiu no lugar do Q. Norma do P mais... mais Q tem que ser menor ou igual que 1 mais 1, ou seja, 2. Por isso é verdade. Vamos para a próxima. Seja W pertence ao Rn, um vetor no Rn. Então, menos 10 vezes a norma de W igual a 10 vezes a norma de W. É verdadeiro. Por quê? Vamos lá. Qual a propriedade que tem norma? Algumas delas, né? Da D até a E, da propriedade D até a G, né? Na proposição 5.16, tem norma. Ali embaixo nenhuma tem, né? Tem que ser alguma dessas. E a propriedade D diz o seguinte: a norma sempre é um número maior ou igual que zero. Daí você já conclui. Ou então, a propriedade E já dá a expressão que a gente queria. Então, vamos pegar aqui duas possibilidades. Tem dois, que é o da norma. Vou colocar aqui, primeira solução, né? Possível também. A primeira solução considera que a norma sempre é um número positivo. Certo? Embora essa não seja uma argumentação completa, eu estou considerando essa argumentação como válida na prova, certo? Isso aqui não chega a ser uma demonstração, mas eu estou aceitando essa justificativa. A explicação é, como a norma sempre é um número positivo, quando a gente calcula ela, o resultado tem que ser positivo, né? Então, se tiver um número negativo multiplicando, aquele sinal é ignorado. O sinal do escalar menos 10 é ignorado. Essa é uma argumentação possível. Qual que seria a argumentação ideal?
esse item daqui, ó. Item E. Que ele tem precisamente o formato ali que a gente queria. Deixa eu colocar aqui. Ideal. Essa daqui. Por essa propriedade, a gente tem norma de menos 10 W igual módulo de menos 10 vezes norma de W. E aí, o que é módulo de menos 10? É o próprio 10. Que resulta exatamente no nosso exercício. O terceiro item, ele era assim. Eu vou até copiar esse terceiro item pra gente... Acho que é melhor tirar o print dele de novo. Pra não ter que ficar copiando na mão isso daqui. O terceiro item era assim. Sejam U e V pertencem ao R3, então produto vetorial entre U e 2V vai ser igual a menos 2 vezes V menos U. Para isso, a gente usa duas propriedades. Então, vamos ver lá quais propriedades que a gente tem. A gente está multiplicando por um escalar, então uma delas vai ter que ser essa daqui, certo? Então, considerando essa propriedade, obtemos qual que vai ser esse formato aqui do começo. Esse daqui, né? E onde está o 2 ali no final? Está do lado de fora. Se parece com isso. Então, vamos pegar ali essa parte que está em azul. Produto vetorial entre U e 2B. Pelo teorema, né? Igualando com a parte verde do teorema. Vai ser 2. E a gente mantém a ordem aqui. O produto escalar com V. Agora a gente vai para a parte 2, porque a gente viu que ele está invertido. Então, vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui. Qual que é a propriedade A nesse mesmo teorema? Se inverter, inverte o sinal. Então, considerando essa segunda propriedade aqui, se você tivesse feito isso primeiro, você chegaria no mesmo resultado. Tanto faz a ordem que você considera. Considerando essa propriedade, nós obtemos, então, que vamos pegar aqui. U vezes V
essa primeira parte. E quando a gente trocar ele, ele vai trocar o sinal. Esse 2 eu só estou repetindo ele aqui. Esse produto vetorial entre o I e V. 2 eu continuo repetindo ali. Quando eu trocar, ele vai trocar o sinal. Então, o 2 ele está multiplicando tudo isso aqui. Certo? O 2 estava multiplicando ali, ele continua multiplicando depois. Vou colocar esse parênteses em azul. Continua sendo uma multiplicação. Esse menos aqui é como se fosse um menos 1. Então, a gente vai multiplicar o 2 pelo menos 1. Vai ficar menos 2. Vezes esse produto vetorial aqui. Tanto faz se tivesse entre parênteses não tivesse. Então, por isso é verdadeiro. E sobrou só uma. Vamos ver aqui a última, porque ela é verdadeira. A última diz assim: sejam U e V pertence ao R3. Então, o produto misto definido aqui vai ter que ser igual a zero. Como que a gente verifica isso? Primeiro, a gente pode distribuir essa segunda parte, certo? Então, considerando vamos ver o produto escalar. Essa propriedade B temos o seguinte. Toda aquela expressão ali, eu estou repetindo. Mesma coisa, vou continuar na próxima linha aqui para não ficar muito espremido. Do que isso daqui. Certo? E agora, a gente quer que isso aqui seja zero, né? Para aquilo ali ser verdadeiro. Para nossa informação ser verdadeira. E, por um acaso, a gente tem aqui a nossa propriedade do produto misto, do teorema 3.5, que é a propriedade C. Então, considerando a propriedade C, que a gente tem que tanto essa expressão aqui vai ser igual a zero, e essa daqui também. Ou seja, repetindo aqui aquela expressão toda,
Isso aqui vai ser 0 mais 0, que no final é igual a 0. E com isso a gente mostra que a propriedade, a afirmação, né, desse exercício era verdadeira. Então era isso, pessoal. Bons estudos para vocês.